Quando os canhões dispararam em Fort Sumter em abril de 1861, o governo federal tinha cerca de 500 mil armas de ombro guardadas em arsenais nos estados do norte. Cerca de 80% eram calibre .69 de cano liso. Os estados do sul possuíam apenas cerca de 1/3 do número de armas longas, muitas apreendidas de arsenais federais, e, novamente, a maioria eram mosquetes de cano liso. Estes incluíam antigos mosquetes de pederneira Springfield, dos modelos 1816 e 1822, alguns convertidos para o sistema de percussão e outros não. Bem como mosquetes do modelo 1842, que foram fabricados como armas de percussão desde o início. Ambos os lados poderiam recrutar mais tropas e se armar rapidamente, com um esforço massivo para construir ou comprar o máximo de armas possível. Eventualmente, milhões de mosquetes, rifles, carabinas e revólveres seriam entregues aos soldados da União e Confederados. A Guerra Civil levaria a avanços dramáticos na arma e a evolução da arma de fogo. Em 1776, um arsenal foi estabelecido em Springfield, Massachusetts. Em 1794, tornou-se o primeiro arsenal nacional. E em 1795, produziu o primeiro mosquete verdadeiramente americano. Durante a guerra, milhares de Charleville de 1766 foram entregues às colônias por seus aliados franceses, e a arma era bem considerada pelos soldados americanos. Serviu de inspiração para o mosquete do Exército dos Estados Unidos da América de 1795, que seria usado durante a Guerra de 1812. O modelo de 1795 é considerado a primeira arma de ombro feita na América para o Exército dos Estados Unidos da América. Este exemplo em particular é uma cópia do modelo de 1795 feito em Springfield, Massachusetts, mas, juntamente com o arsenal em Massachusetts, havia um arsenal em Harpers Ferry, Virgínia, que produziu uma cópia do modelo de 1795. Este mosquete é quase uma cópia exata do mosquete Charleville, modelo 1777, que nos foi dado pelo governo francês para apoiar nossa revolução. Funciona como qualquer espingarda de pedra. Ele usa um simples pedaço de pederneira no mecanismo de trava que bate contra esta face de aço do frizen ou martelo, como eles chamavam durante o século XVIII. Isto é realmente o gatilho e isto é o martelo. Quando você arma completamente e pressiona o gatilho, uma chuva de faíscas vai para a panela, acendendo cerca de uma colher de chá de pólvora na panela. E isso, por sua vez, entra em um pequeno buraco na base do cano chamado de orifício de toque, acendendo a carga principal e disparando a arma. Um bom soldado deveria ser capaz de disparar 3 tiros por minuto. O mosquete modelo 1795 é o mosquete com o qual lutamos na guerra de 1812. Este mosquete foi substituído por um modelo de 1816 que tinha apenas algumas melhorias, nomeadamente a panela, em vez de ferro, era feita de latão e menos suscetível à sujeira de pólvora e corrosão. Em 1799, começou a construção do segundo arsenal nacional em Harpers Ferry, na parte ocidental da Virgínia, que eventualmente se separaria para se tornar a Virgínia Ocidental.
Em 1810, mais de 10 mil mosquetes, rifles e pistolas eram produzidos a cada ano. Um modelo notável de mosquete produzido tanto em Harper's Ferry quanto em Springfield Armories foi o mosquete de pederneira, modelo de 1816. O modelo 1816 foi uma melhoria do modelo 1812, que havia emprestado seu design do francês Charleville, 1777. O cano de calibre 69 era de 42 polegadas de comprimento, como o de 1812, mas o modelo de 1816 tinha uma placa de trava mais longa, uma guarda de gatilho mais curta e uma baioneta mais longa. No total, a mosquete tinha 58 polegadas de comprimento. Melhorias adicionais foram feitas em 1822, 1835, 1840, 1842. Entre 1816 e 1844, quase 700 mil mosquetes modelo 1816 foram produzidos em Harper's Ferry e Springfield, mais que qualquer outro mosquete de pederneira americano. Esses mosquetes foram usados na defesa do Álamo em San Antonio, Texas, em 1836. E pelo Exército dos Estados Unidos da América na Guerra México-Americana. Uma grande inovação ocorreu em 1839, que resolveria um dos maiores problemas que afligiam as armas de pederneira, que era o fato de não funcionarem bem em tempo úmido. Se a pólvora ficasse molhada enquanto era adicionada à panela de iniciação, a carga do primer não acenderia e, portanto, a pólvora que dispararia a bala também não. Patenteado em 1822, o percussor era uma pequena tampa de cobre contendo fulminato de mercúrio. A tampa poderia ser fixada a um bico e tubo que levavam ao cano da arma. Quando o gatilho era puxado, o martelo da arma atingia a tampa, enviando uma chama através do bico e do tubo para o cano, acendendo a pólvora e disparando a bala. Após a criação do percussor, vários mosquetes de pederneira foram adaptados para o sistema de percussão. Essa foi uma conversão relativamente simples, pois a maioria dos componentes para o sistema de percussão é igual ao de pederneira. O primeiro rifle padrão dos Estados Unidos da América a usar o sistema de percussão foi o rifle Mississippi M1841. Este é um rifle dos Estados Unidos da América modelo 1841, apelidado de Mississippi. Não porque foi feito no Mississippi, mas porque um regimento de voluntários do Mississippi, comandado por um homem chamado Jefferson Davis, que mais tarde se tornaria o presidente dos Estados Confederados da América, comandou um regimento de voluntários do Mississippi, armado com o rifle modelo 1841, na Batalha de Buena Vista durante a Guerra Mexicano-Americana. A Batalha de Buena Vista foi travada em fevereiro de 1847 e os voluntários do Mississippi foram essenciais para a vitória americana na batalha. Eles impediram um ataque das forças mexicanas. Esta arma é de calibre 54 e é extremamente única porque é a primeira arma de ombro no arsenal dos Estados Unidos da América com um sistema de percussão. O sistema de percussão é bem simples. Ele tem um cone ou um bico, como é chamado, e uma pequena cápsula de percussão seria encaixada nele. A cápsula estava cheia de uma mistura fulminante chamada fulminato de mercúrio. Quando você puxa o martelo para pressionar o gatilho, o martelo atinge a cápsula, enviando um jato quente de chama através deste reforço para um buraco no cano, acendendo a carga principal. É realmente carregado como qualquer arma de anticarga. A principal carga seria derramada pela boca aqui e empurrada para casa com a vareta de limpeza. Porque esta arma tem uma grande quantidade de acessórios de latão, era considerada uma arma muito atraente para a sua época. Tem a tira de latão na boca aqui, banda de latão, guarda do gatilho de latão, caixa de remendo e placa de bunda.
A primeira espingarda regulamentar de cano liso com fecho de percussão foi a Springfield de 1842. O modelo de 1842, produzido em Springfield e Harper's Ferry, foi um desenvolvimento adicional do modelo de 1816. O modelo original de cano liso de 1842 e uma versão modificada com cano raiado foram muito utilizados na Guerra Civil. O próximo grande desenvolvimento em armas de fogo não foi a arma, mas a bala. A mini-bala foi desenvolvida pelo oficial do exército francês Claude Etienne Meunier. A mini-bala era uma bala de carregamento pela boca, estabilizada por rotação para canos raiados. Com um formato semelhante ao de uma bala moderna, era feita de chumbo macio e tinha uma base vazada. Em vez da bala tradicional para um rifle, que tinha que se encaixar perfeitamente no cano, a mini-bala era um pouco menor que o vão do cano do rifle. Quando a arma era disparada, a base vazada da bala se expandia, pegando as ranhuras do cano estriado e aproveitando ao máximo a velocidade e precisão aumentadas que o giro proporcionava. Como a mini-bala era um pouco menor, era muito mais fácil de empurrar para casa do que as balas tradicionais em um rifle. O exercício de carregamento ensinava não apenas os passos para carregar o mosquete, mas também estabelecia para os oficiais uma taxa padrão de disparo para seus homens. O exercício iniciaria com a ordem: o mosquete era trazido para o centro dos pés em um local aconchegante, mas conveniente para manusear o atacador e colocar os olhos no cano. Mão na caixa de cartuchos com as 40 rodadas de papel enroladas à mão. Com um cartucho entre o polegar e o indicador. Coloque o cartucho na boca. Usando os dentes para abrir a extremidade de pó do cartucho, bala para a frente do cano. Despejando a pólvora no cano, depois espremendo a bala no cano. Colocando a tulipa ou cabeça do socador sobre a ponta da bala. Na batalha, muitos soldados nervosos esqueceriam disso e atirariam seus socadores nos rebeldes. Agora, a mosquete é suavizada na frente do soldado com o cano voltado para o campo de tiro à altura dos olhos. Na batalha, todo homem deveria terminar o processo de carregamento em 15 a 20 segundos. Conforme o manual, cada homem poderia disparar 3 tiros por minuto. Cada companhia de 90 mosquetes poderia disparar 270 rodadas por minuto. Cada regimento de 10 companhias poderia disparar 27.000 rodadas por minuto. Durante a Guerra do Meio, um regimento no exército do Potomac tinha, em média, 400 homens. Disparando 3 rodadas por minuto, um regimento veterano poderia facilmente gastar 12.000 rodadas em um tiroteio de 10 minutos. A mini-bala seria usada extensivamente na Europa na Guerra da Crimeia. Provaria ser mortal lá e novamente na Guerra Civil Americana. Enquanto esses desenvolvimentos estavam sendo feitos em mosquetes, rifles e balas, grandes inovações também estavam ocorrendo com as armas de mão. E o maior inovador das armas de mão americanas foi Samuel Colt. Como dizia o slogan, Deus criou o homem, Sam Colt os tornou iguais. A primeira patente de Colt foi o revólver Patterson de 1836. Foi uma inovação no design e tecnologia de armas de fogo. Agora, isso não quer dizer que foi a primeira arma de fogo que tinha um cilindro giratório ou a ideia de um cilindro giratório. Já havia muitas antes.
O Collier, a lista de nomes que você não reconhece continua e só pode ser encontrada nos registros empoeirados do escritório de patentes. O motivo pelo qual Colt é hoje uma palavra comum é porque o design de Colt foi o primeiro revólver prático. Foi o primeiro que realmente funcionou. Agora, Colt produziu vários modelos diferentes desta arma em Paterson, Nova Jersey, a fábrica onde ele trabalhava em Paterson Falls. E suas armas vinham em 3 tamanhos de armação diferentes, de calibre 28 até calibre 36. A maioria delas eram de 5 tiros, não as 6 tiros comuns ou mais tradicionais que conhecemos hoje. Colt levou-as para a Flórida. Elas foram utilizadas na Guerra Seminole de 1838. Um número de indivíduos que lutaram com o exército dos Estados Unidos da América na Flórida foram expostos não apenas ao Coronel Colt em si, mas também à sua nova invenção de arma de fogo. Caras como Samuel Hamilton Walker, de Maryland, levaram revólveres Paterson com ele quando ele deixou a Flórida e foi para o oeste e se tornou um Texas Ranger com Jack Coffee Hayes e a lista de grandes Texas Rangers dos anos de 1840, quando o Texas era uma república. Mas infelizmente nunca encontrou favor com o exército dos Estados Unidos da América na época, porque os oficiais de artilharia temiam que se um soldado tivesse a capacidade de disparar sua arma, rapidamente ele faria isso indiscriminadamente. E claro, há o custo envolvido. Geralmente, um indivíduo pode disparar uma arma de carregamento pela boca 3 vezes por minuto. Cada um desses tiros custa ao Departamento de Ordenanças tantos centavos. Se você conseguir triplicar ou quintuplicar essa taxa de disparo, isso também aumenta o custo. Então a ideia era limitar o número de rodadas que você tem, você limita o gasto e o indivíduo que dispara será muito mais econômico em muitos níveis no disparo de sua arma de fogo. Nem todos os rifles foram fabricados nos arsenais dos Estados Unidos da América. Um modelo popular era os rifles Sharps, produzidos pela Sharps Rifle Manufacturing Company. Os rifles Sharps desempenharam um papel em Bleeding, Kansas, a violenta luta entre as forças pró e contra a escravidão que antecedeu a Guerra Civil. Rifles Sharps de carregamento pela culatra foram fornecidos aos ativistas contra a escravidão. Eles foram chamados de Bíblias de Beecher, porque o ativista Henry Ward Beecher insistiu que enquanto você poderia muito bem ler a Bíblia para búfalos como para aqueles caras. Eles têm um respeito supremo pela lógica que está incorporada no rifle Sharps. Um dos atores mais violentos no sangrento Kansas logo faria um ataque contra o 2º Arsenal Nacional em Harper's Ferry. John Brown matou homens com uma espada larga no Kansas, mas em Harper's Ferry, em outubro de 1859, ele lideraria o que esperava ser o início de uma enorme rebelião de escravos, armada pelo arsenal em Harper's Ferry. O amigo de John Brown, o abolicionista Frederick Douglass, alertou que Brown se encontraria em uma armadilha de aço da morte. O coronel Robert E. Lee liderou uma força de fuzileiros navais para deter a insurreição. A previsão de Douglass estava correta. Ele descreveu mais tarde o ataque de Brown a Harper's Ferry. Na noite de 16 de outubro de 1859, apareceu um grupo de 19 homens, 14 brancos e 5 negros. Eles não só estavam armados, como também trouxeram consigo uma grande quantidade de armas para aqueles que pudessem se juntar a eles. 3 dos 19 invasores foram capturados enquanto lutavam, e um deles era o capitão John Brown. John Brown foi enforcado em 2 de dezembro de 1859. Metade de seus homens foram mortos durante a invasão, incluindo um dos filhos de Brown.
A maioria dos outros foi capturada e enforcada. 4 homens escaparam, incluindo o outro filho de Brown. Este foi mais um evento para chocar as consciências do povo americano e colocá-los em campos opostos sobre a justiça da causa de Brown, se não seu método. Menos de 18 meses após o ataque a Harper's Ferry, a Guerra Civil Americana começou com um disparo em Fort Sumter. Esta guerra veria os avanços na tecnologia de armas de fogo. Causava um impacto chocante. Enquanto irmão lutava contra irmão, a arma americana se mostraria mais mortal do que nunca. Apesar de muitos soldados usarem mosquetes de pederneira antigos convertidos para percussão, isso não significa que eles aprovaram a mudança. O tenente da União, John Meade Gould, do 1º Regimento do Maine, descreveu sua experiência quando seus primeiros alistamentos de 90 dias chegaram ao fim logo após a primeira batalha de Bull Run. Em 30 de julho, o 6º Maine veio ao nosso acampamento e trocou mosquetes conosco. Eles nos deram um antigo mosquete de pederneira de cano liso alterado para uma fechadura de percussão e entendido como mais perigoso para o usuário e seu camarada da direita do que para o inimigo. Ouvimos que vários incentivos seriam oferecidos para nos alistar novamente, principalmente um novo uniforme azul e mosquetes de Springfield como os que perdemos. Os mosquetes de Springfield eram valiosos para os soldados. O mosquete Springfield modelo 1842 era um calibre 69 de cano liso, originalmente fabricado com uma fechadura de percussão. Foi o primeiro mosquete do Exército dos Estados Unidos da América fabricado nas arsenais de Springfield e Harper's Ferry. O mosquete modelo 1842 foi desenvolvido um ano após o rifle modelo 1841. Esta era a arma padrão para a infantaria dos Estados Unidos da América. Naquela época, os rifles eram vistos como uma arma especializada. De fato, é um cano liso. Muitas dessas armas foram posteriormente reperfuradas para uma bola cônica. Elas foram raiadas e receberam uma mira traseira. Esta é uma arma de fogo de carregamento pela boca padrão. Use uma vareta para empurrar a carga pelo cano. Também é uma arma de percussão, pois usa um gatilho de percussão para acender a carga principal. O modelo de 1842 era uma arma extremamente robusta e atraente e permaneceu nos arsenais dos Estados Unidos da América até a Guerra Civil. Muitos desses Springfields do modelo de 1842 foram emitidos para os primeiros voluntários, e algumas unidades os tiveram no Exército dos Estados Unidos da América até 1863. A guerra ainda era travada com os soldados ombro a ombro em táticas lineares, formações lineares durante a guerra com o México. O rifle não era adequado para o propósito. Apesar das mosquetes de cano liso não terem o alcance ou precisão dos rifles, podiam ser carregadas e disparadas muito mais rápido que os rifles de carregamento pelo cano disponíveis no início da guerra. Para compensar a baixa precisão das armas de cano liso, os soldados frequentemente carregavam as mosquetes com uma combinação de uma bala de chumbo pesada e várias peças de chumbo grosso. Sua carga de chumbo e bala era devastadoramente eficaz a curta distância. Jacob Dawson Cox foi um senador republicano de Ohio e, posteriormente, general de brigada na milícia de Ohio. Cox escreveu posteriormente, após analisar os recentes avanços em armas de fogo, a influência do exército regular era geralmente contra tais inovações. Oficiais do exército regular argumentaram comigo frequentemente que o antigo mosquete de cano liso com cartucho de chumbo e bala era a melhor arma que nossas tropas poderiam desejar. Passamos pela guerra com um mosquete antiquado. A Brigada Irlandesa, do general de brigada Thomas Mehar, composta em grande parte por imigrantes irlandeses de regimentos de Nova York, estava armada quase exclusivamente com os canhões de alma lisa modelo de 1842.
Isso persistiu mesmo após sua remoção da maioria das unidades em 1862. Meagher preferia o canhão de alma lisa em vez de rifles, precisamente por causa da eficácia da carga de chumbo e bola. A brigada irlandesa provou o valor dos canhões de alma lisa com chumbo e bola contra a carga de Pickett em Gettysburg. Mas, claro, o rifle tinha vantagens substanciais sobre o canhão de alma lisa em termos de alcance e precisão. Portanto, em 1855, o arsenal em Springfield, Massachusetts, começou a planejar um mosquete estriado que teria um design único. O rifle modelo 1855 de 58 calibres foi uma mudança dos mosquetes de 69 calibres que os arsenais dos Estados Unidos da América produziam há décadas. Os testes realizados pelo Exército demonstraram que os rifles de menor calibre eram mais precisos com as novas balas mini-cônicas. O modelo 1855 era um rifle de antecarga com um sistema de disparo incomum. O novo iniciador de fita Maynard foi usado no lugar das espoletas, que por si só eram uma melhoria bastante recente sobre os sistemas de disparo de pederneira que foram usados por séculos. Um dentista chamado Edward Maynard desenvolveu o iniciador de fita como uma maneira barata de conter o mercúrio de fulminato, que se inflamaria quando atingido por sua vez, acendendo a pólvora para disparar a bala. O iniciador de fita se assemelhava em aparência e função às tiras de espoletas de armas de brinquedo. Quando a arma era disparada, a fita avançava, pronta para o próximo tiro. Infelizmente, provou ser pouco confiável na prática. A fita era suscetível à umidade e os testes mostraram que falhava em disparar quase metade do tempo. No entanto, o modelo 1855 se tornaria uma das armas de ombro mais comuns da Guerra Civil. Mas isso não significa que era bem amado. O primeiro-tenente John Meade Gould escreveu sobre seu regimento receber rifles Springfield modelo 1855 prometidos, caso se alistassem novamente. Todo o regimento tinha o mosquete rifado Springfield, calibre 58, com o acessório de Primer Maynard, um dispositivo nunca usado durante a guerra, pelo que sabemos, e acredito que foi deixado de fora de todos os mosquetes fabricados após os primeiros milhares. O Dr. Maynard fundou a Maynard Arms Company, que contratou a Massachusetts Arms Company para produzir um rifle de carregamento pela culatra de seu design. Embora produzidos em menor escala que os rifles Springfield de carregamento pelo cano, eram bem considerados. O Manual de Campo Confederado listou a carabina Maynard como uma das armas oficiais do Exército Confederado. Muitos soldados confederados carregavam esses rifles, conhecidos como Maynard. Um oficial de ordenança, Capitão L. Jacqueline Smith, relatou ao seu coronel após inspecionar algumas companhias perto de Tallahassee, Flórida, em fevereiro de 1864. O relatório do Capitão Smith destaca a variedade de armas que uma única companhia poderia possuir. Companhia 1ª Cavalaria do Sul da Flórida, Capitão Paramore, armado com rifles Maynard 40, rifles do Mississippi 6. Rifles Enfield 5, carabinas Halls 7, espingardas de cano duplo 5. Esta empresa está cuidando bem de suas armas, embora os cavalos não estivessem tão bem cuidados. Companhia do Capitão Griffin, 59 homens, sem armas. Companhia do Capitão Gwynn, 73 homens, armas recém-recebidas, mosquetes de cano liso, calibre 69, em condições muito ruins, a maioria das fechaduras em péssima ordem, a aparência geral das armas muito ruim e, sem dúvida, logo se tornarão inutilizáveis. Capitão Simmons, Companhia G, armado com rifles Maynard e sabres, armas em boas condições, bem cuidadas, mas possuem apenas 5 rodadas de munição. Nenhuma das companhias armadas com rifles Maynard consegue obter um suprimento de munição devido ao seu caráter peculiar.
Os problemas com o iniciador de fita Maynard levaram à sua eliminação do próximo modelo, Springfield. O mosquete rifado Springfield modelo de 1861 se tornaria a arma longa mais usada pelo Exército da União. O rifle também seria popular entre os confederados quando conseguissem obtê-lo. O novo modelo manteve o cano de calibre .58, mas substituiu o primeiro de fita por tampas de percussão individuais, carregadas cada vez que a arma era disparada. Este sistema de percussão era um pouco mais lento, mas muito mais confiável. O modelo de 1861 também adicionou uma mira traseira para aumentar a precisão. Os soldados da União adoravam seus rifles Springfield. Os soldados confederados tiveram que procurar em outro lugar. O Sul não tinha o poder industrial do Norte e, uma vez iniciada a guerra, o governo federal parou de permitir que os fabricantes de armas do Norte vendessem para os estados do Sul. No início da guerra, em 18 de abril de 1861, os soldados da União baseados no arsenal de Harper's Ferry atearam fogo nele na tentativa de impedir que caísse nas mãos da milícia da Virgínia, que marchava em sua direção. Os residentes de Harper's Ferry, que dependiam do arsenal para sua renda, apagaram o fogo, salvando a maior parte do equipamento. Os confederados levaram para Richmond todo o equipamento necessário para fabricar mosquetes. No início daquele verão, o arsenal de Richmond começou a fabricar rifles Springfield. Apesar do arsenal de Richmond ter enviado centenas de milhares de armas aos exércitos confederados, estas foram principalmente armas de fogo recuperadas e reparadas dos campos de batalha. O arsenal de Richmond nunca conseguiu produzir mais de 1.500 rifles em um único mês. A Confederação precisaria encontrar armas em outro lugar e logo. Os governos da União e da Confederação precisariam comprar armas no exterior, particularmente nos primeiros anos da guerra, mas os rebeldes descobriram isso primeiro. Em abril de 1861, o governo confederado enviou o capitão, mais tarde major, Caleb Hughes para a Europa para adquirir as armas. Hughes trabalhou incansavelmente para encontrar fontes de armas e munições. A Confederação não tinha acesso ao crédito internacional, mas Hughes conseguiu comprar armas usando o rei algodão. Literalmente milhões de libras de algodão foram trocadas por armas necessárias pela Confederação. Em seu Diário do Escrivão de Guerra Rebelde, publicado após a guerra, o escrivão J. B. Jones escreveu sobre Hughes e outros agentes de compra. 23 de agosto de 1861, nosso agente europeu informa que várias fábricas estão produzindo, mas ainda não recebemos as armas em quantidade. O agente americano contratou os outros. Todos parecem estar comprando armas no mercado. O Sr. Dayton, ministro dos Estados Unidos da América em Paris, comprou 30.000 espingardas na França, e nosso agente quer autorização para comprar algumas também. Ele diz que os estatísticos franceses alegam que não ocorre maior mortalidade em batalha pelo uso da percussão e do mosquete rifado do que pelo antigo mosquete de pederneira de cano liso. Isso pode ocorrer porque um alcance menor é buscado neste último caso. Mas o governo confederado não buscava mosquetes de pederneira. Em diretrizes para agentes de compras trabalhando com Hughes, o secretário da Marinha Confederada escreveu: se você pode comprar 10.000 bons fuzis de infantaria, mosquetes com baionetas, faça isso imediatamente, sem levar em conta o preço. Hughes negociou contratos com os melhores fabricantes de rifles na Grã-Bretanha para a compra do rifle britânico Enfield modelo de 1853. Também conhecido como Enfield P-53, seria a principal arma de fogo do Exército Confederado. Quase 1 milhão desses rifles fariam seu caminho da Grã-Bretanha para a América durante a guerra, a maioria destinada à Confederação.
O Enfield P-53 era um rifle de percussão calibre 58. Ele disparava balas cônicas mini-ball e era bem considerado por sua precisão. A maioria dos Enfields tinha boa reputação. Graças aos esforços de Hughes, a Confederação conseguiu comprar quase todos os Enfields feitos à máquina com peças intercambiáveis. Em carta de 21 de maio de 1861 para o Bureau de Ordenanças Confederado, Hughes escreveu que após chegar em Londres, um curto período bastou para confirmar que não havia no mercado armas pequenas com o caráter e qualidade necessários. Mosquetes podiam ser comprados em qualquer quantidade com diferentes nomes. Ouvi falar de vários rifles Enfield. Ao examiná-los, descobri que na maioria das vezes eram inúteis. Então fiz perguntas na London Armory Company sobre rifles Enfield a serem fabricados por eles. Esta empresa é, em alguns aspectos, superior a todos os outros fabricantes de mosquetes do mundo e, em todos os aspectos, igual às obras governamentais em Enfield. Os rifles desta empresa se intercambiam em todas as partes com a perfeita precisão. Não preciso me demorar sobre a importância do princípio da troca de peças. É amplamente reconhecido pelos departamentos de guerra de todas as nações civilizadas. A London Armory Company é a única na Europa, exceto arsenais governamentais, que opera com esse princípio. Proponho pegar da empresa 10.000 rifles Enfield do último modelo do governo, baioneta, bainha, mamilo extra, tampa de pressão e rolha. a Confederação se tornou o principal cliente da London Armory Company. Mais de 70.000 rifles e 7.000 revólveres acabariam sendo enviados da empresa para os compradores confederados, embora tivessem que passar pelos navios de bloqueio da União para chegar lá. Quanto àqueles outros rifles do padrão Enfield que Hughes encontrou, os que ele chamou, na maior parte inúteis, eles frequentemente acabavam em navios a caminho da União. Agentes da União também compraram muitos rifles Enfield, mas Hughes havia fechado o contrato com a London Armory. Os Enfields que a União comprou geralmente eram feitos por empresas menores, que montavam os rifles usando peças de vários fabricantes menores. As peças nem sempre eram uniformes, o que levou os Enfields a terem uma má reputação com algumas unidades da União. John Mead Good, do Maine, escreveu: No dia 21 de outubro, mosquetes foram entregues aos homens e isso forneceu outra desculpa para um forte resmungo dos primeiros Mainers. Não nos foi prometido um novo uniforme azul e mosquetes de Springfield? Claro, tínhamos o uniforme azul, mas olhe para esses mosquetes Enfield com seus canos azulados e madeira que nenhum homem pode nomear. No entanto, não eram uma arma ruim, diferindo pouco da Springfield em eficiência real, peso, comprimento e calibre, mas muito atrás em termos de acabamento. O regimento de Gould teve mais sorte do que alguns. Os Enfields fornecidos à infantaria de Massachusetts do 35º eram defeituosos. Os bicos no mecanismo de fogo eram frágeis e quebravam quando atingidos pelo martelo da arma. Mas os rifles foram usados em toda a Confederação e provaram ser armas confiáveis. A próxima arma de fogo mais comumente importada foi a Lawrence austríaca. Originalmente uma arma de calibre 54, frequentemente recalibrada para calibre 58. Bem vista na Europa, a Lawrence foi logo comprada por agentes da União e Confederação que buscavam armas no continente. Mais de 225.000 foram comprados pela União e 100.000 pela Confederação. Leander Stillwell, um soldado do 61º Infantaria Voluntária de Illinois, escreveu: Recebemos o mosquete rifle austríaco. Era de comprimento médio, com cabo de nogueira marrom claro e atirava maldosamente. Naquele tempo, a maioria das tropas ocidentais portava mosquetes estrangeiros importados da Europa. Muitos regimentos tinham antigos mosquetes belgas, uma arma pesada, volumosa e desconfortável. Ficamos contentes em acolher os austríacos e nos orgulhamos muito deles. Usamos estes até junho de 1863, quando os entregamos e recebemos em vez deles o mosquete rifle Springfield do modelo de 1863.
Menos pesado que o austríaco, tinha uma aparência mais elegante e era uma arma de fogo muito eficiente. Carregar e limpar armas de fogo no campo poderia ser uma tarefa difícil e perigosa. A grande variedade de armas, calibres, mecanismos de disparo e munições não facilitava em nada. John Meade Gould, do Maine, descreveu como os homens em seu regimento carregavam suas armas. Em nosso regimento, tínhamos o cartucho de envelope combustível fabricado por Johnson e Dow em Nova York, que é colocado no mosquete inteiro sem rasgar o papel. Consequentemente, nosso fogo era rápido comparado ao que era comum com o mosquete de boca de carga. Alguns dos homens dizem que carregavam ao soltar o cartucho e trazer o mosquete rapidamente para o chão, e o choque faria o cartucho ir para casa. Mas o processo variava entre armas e unidades. O acúmulo de pólvora negra que sujava os rifles era um problema constante. Uma solução foi o desenvolvimento de balas mais limpas. Desenvolvidas por Elijah Williams, estas tinham um disco fino de zinco anexado à base da bala. Ao disparar, o disco de zinco raspava no cano da arma. As primeiras rodadas foram emitidas para as tropas da União em 1862. O modelo 1861 Springfield foi atualizado em 1863. Pequenas melhorias foram feitas neste mosquete estriado já confiável, incluindo novas bandas de aperto ovais, uma nova vareta e uma fechadura endurecida por têmpera. O regimento de John Meade Gould recebeu os Springfields atualizados em janeiro de 1864. Tínhamos o padrão de 1863 do mosquete estriado Springfield, de carregamento pela boca, como quase todas as armas da infantaria eram, e diferindo daquelas que tínhamos antes em vários pequenos pontos, tendo, entre outras coisas, bandas mais pesadas e sem principal ou iniciador. Foi o melhor mosquete que já tivemos. Até agora, observamos principalmente as armas longas da União e da Confederação, mas as armas de mão também eram armas valiosas. O revólver mais usado na Guerra Civil foi o Colt Army Model, de calibre 44, 1860. Mais de 125 mil foram comprados da empresa de manufatura Colt pela União e enviados para as tropas em campo. Nos meses que antecederam a guerra, alguns estados do Sul estocaram armas da Colt e de outros fabricantes. Mas o governo federal interrompeu isso após o início das hostilidades. Um revólver de carregamento pelo cano, de ação simples e 6 tiros, o modelo Colt Army era preciso até cerca de 100 metros. O modelo Colt Navy de 1861 era semelhante ao revólver Colt Army de 1860, mas com um cano ligeiramente mais curto e menos recuo. O revólver Colt Navy modelo de 1851 é denominado Navy, não porque foi destinado à emissão para o pessoal da Marinha, mas porque tinha um motivo da Marinha gravado em seu cilindro. Esta pistola em particular é de calibre 36 e é um revólver de tampa e bola porque usa tampas de percussão para dispará-lo. E você pode carregar esta pistola com pólvora solta e bola, mas também pode usar um cartucho de papel ou linho pré-fabricado. Para carregar esta arma é realmente muito simples. Você a coloca em meio gatilho. Um clique do martelo liberará o cilindro para girar livremente. Abaixo do cano, nesta dobradiça pivotante, está uma vareta de limpeza. Você o desencaixa da trava embaixo do cano, liberando-o para movimento. Você vai colocá-lo na vertical e você vai carregar a pólvora e a bola em cada cilindro, conforme você o gira. Você vai empurrar isso com o socador, assim. Então você vai usar este pequeno recorte para colocar uma espoleta em cada cone ou bico. Após os 6 estarem carregados, um processo que pode demorar
cerca de 10 minutos, às vezes muito menos, então você está pronto para atirar. Este Colt Navy, juntamente com o revólver Colt Army, foram os revólveres mais usados durante a Guerra Civil. As armas de mão eram valiosas, porém raras, exceto para a cavalaria e oficiais. John Meade Gould, do Maine, escreveu sobre uma experiência demonstrando o valor de uma arma que poderia disparar 6 vezes sem recarregar. A história de Walton foi contada pelos cidadãos como breve. Ele estava muito atrás do regimento quando a cavalaria rebelde atacou os retardatários. Walton atirou e correu para o campo, pensando talvez que as cercas o salvariam da perseguição. Algum excelente cavaleiro, os cidadãos disseram que era o próprio General Ashby. Seguiu-o e chamou para se render. Walton ainda recuava, carregando. Ele era um sujeito teimoso e obstinado. Render-se sem luta não fazia parte de sua índole. Ele apenas disse que não iria se render. Portanto, o pobre Walton foi baleado, antes que ele recarregasse seu mosquete. Com esses dois combatentes, a questão não era quem lutava melhor. Era um confronto do revólver com o mosquete de carregamento lento e o revólver venceu. Como na história de Gould, sobre o pobre Walton, a maioria dos revólveres detidos pela União ou Confederação acabou com a cavalaria. O revólver era realmente a arma ideal para as cavalaria. Eles também eram populares entre os guerrilheiros nos estados de fronteira. As 6 armas eram ideais para emboscadas. Quando uma pequena banda de bushwhackers em Kentucky, Missouri ou Arkansas emboscava uma unidade desavisada, seja confederada ou da União, era improvável que os superiores rifles dessa unidade tivessem uma chance contra a saraivada de balas disparadas das 6 armas do guerrilheiro. Esses guerrilheiros carregavam várias 6 armas, então eles nunca se encontrariam incapazes de revidar. Quando os soldados federais mataram alguns dos invasores do Missouri de Bloody Bill Anderson, eles coletaram 30 revólveres dos 6 cadáveres. Há diferentes tipos de rifles. Assim como um atirador é capaz de mais do que o soldado médio, é provável que ele queira um rifle que seja mais do que o Springfield médio. O tenente-coronel William Ripley, do 1º Atiradores de Elite dos Estados Unidos, escreveu mais tarde sobre a formação e armamento de suas unidades de atiradores de Vermont. Ocasionalmente, seria encontrada uma espingarda que era precisa em suas qualidades de tiro, e ocasionalmente, tal arma cairia nas mãos de um homem competente para apreciar e utilizar suas melhores características. Rapidamente, descobriu-se que tal arma, nas mãos de tal homem, era capaz de resultados impossíveis de serem obtidos com uma arma menos precisa nas mãos de um homem menos habilidoso. Para remediar essa situação e garantir que as melhores armas disponíveis fossem colocadas nas mãos dos homens mais aptos a usá-las efetivamente, decidiu-se pelo Departamento de Guerra, no início do verão de 1861, que um regimento deveria ser organizado para ser chamado de 1º Regimento dos Atiradores de Elite dos Estados Unidos e consistiria nos melhores e mais experientes atiradores dos estados do norte. O detalhe do recrutamento e organização deste regimento foi confiado a Hiram Burden, então residente da cidade de Nova York. Ele mesmo um entusiasta do tiro com rifle e um atirador experiente. Um detalhe dos melhores homens foi feito, e uma exibição de habilidade ocorreu que talvez nunca tenha sido igualada antes. O próprio presidente Lincoln participou do disparo, então presidente usando um rifle pertencente ao cabo H. J. Peck da Companhia de Vermont. Ripley notou que, originalmente, os homens iriam fornecer seus próprios rifles, armas finas projetadas para tiros precisos nos campos de tiro. Mas então foi decidido que essas armas não eram adequadas para os rigores do combate. Apesar da oposição do chefe de artilharia, os atiradores de elite de Hiram Burden finalmente receberam seus rifles Sharps durante a campanha peninsular na Virgínia, em maio de 1862.
2.052 rifles Sharps de calibre 52, modelo de 1859 com carregamento pela culatra, foram produzidos para os homens de Burdan que os adoraram. Os rifles de Christian Sharps eram atraentes devido ao design de carregamento pela culatra, que permitia um recarregamento muito mais rápido em comparação aos rifles de carregamento pela boca, como os Springfield. Os Sharps tinham design de bloco cadente para carregamento pela culatra. Os rifles Sharps só tinham mira para 800 jardas, mas os atiradores de elite não deixaram isso os impedir. Uma das razões pelas quais os oficiais de armamento resistiam em encomendar rifles Sharps era que a produção desses rifles atrasaria a produção de uma arma muito mais popular, a carabina Sharps. Christian Sharps patenteou sua carabina Sharps em 1848. Ao longo da guerra, quase 100 mil armas Sharps foram colocadas em serviço, seja nas mãos da União ou dos Confederados, e a maioria delas eram as carabinas de cano mais curto. Assim como os rifles Sharps, as carabinas de calibre 52 eram de carregamento pela culatra para um recarregamento rápido. Os rifles e carabinas Sharps eram muito valorizados pelas tropas que os usavam. As carabinas eram muito valorizadas pela cavalaria da União. O governo confederado reconheceu a qualidade da carabina modelo de 1859 e contratou uma empresa de Richmond para fabricar cópias. Os rifles Sharps não eram os únicos apreciados pelos atiradores de elite. Outros rifles valorizados pelos atiradores, mas nem sempre amados pelo chefe de artilharia, eram o rifle de repetição Henry e o Spencer, 56 por 56. O rifle Henry, projetado por Benjamin Tyler Henry, era um carregador de culatra como o Sharps e tinha a distinção de ser a arma de ombro de tiro mais rápido na Guerra Civil, com um carregador que podia conter 15 cartuchos de fogo circular metálico. Preocupado que a alta taxa de fogo desperdiçaria muitas balas. Os Henrys nunca foram fornecidos na mesma quantidade que os Sharps, mas muitas vezes eram comprados por soldados individuais que esperavam que ser capaz de disparar até incríveis 30 rodadas por minuto lhes daria uma vantagem. De fato, dizia-se que os soldados confederados chamavam o Henry de aquele maldito rifle Yankee que eles carregam no domingo e atiram a semana toda. No entanto, os soldados rebeldes também obtiveram acesso aos rifles Henry. Um grande número de Henrys foi capturado ou comprado privadamente pelos sulistas. O governo confederado não solicitou esses rifles de repetição, mas as armas estavam disponíveis no mercado aberto e muitas foram compradas por ou para soldados confederados. Embora a maioria dos Henrys usados pelo Sul tenha sido capturada do Norte, em particular a cavalaria da Virgínia fez bom uso, ou mal, dependendo da sua perspectiva, dos rifles Henry capturados da 1ª Cavalaria Distrito de Colômbia, a única unidade federal totalmente equipada com Henrys. O rifle Henry teria uma segunda vida após a guerra, evoluindo para o famoso Winchester de 1866. Caras como Christian Sharps foram muito inovadores em seus designs de rifles de carregamento pela culatra, mas ainda eram prejudicados pelo fato de estarem usando cartuchos de pólvora negra. Eles ainda não haviam evoluído para o cartucho metálico autocontido. Com o Spencer, você ainda tinha um cartucho de papel, quase uma caixa de estilo papel flash para o projétil que continha a pólvora. Você colocava na culatra, puxava o bloco de queda no Sharps. Você ainda tinha que colocar uma espoleta na ponta da arma. Estava evoluindo de ter que usar uma espoleta como você fazia com um Burnside ou Smith ou Gwinnett Campbell, que dificultava a capacidade de poder disparar rapidamente e repetidamente com entalhes durante a Guerra Civil. Foi o desenvolvimento do cartucho de fogo circular de calibre .44 que apareceu pela primeira vez no rifle Henry e o cartucho de calibre 56 que estava no carabina e rifle Spencer,
que realmente acelerou o desenvolvimento e uso de armas de fogo através do poder de fogo superior durante o período da Guerra Civil. Os rifles Spencer projetados por Christopher Spencer foram usados mais amplamente do que os Henrys. Assim como o Henry, o Spencer 56x56 usava um cartucho de fogo circular metálico autocontido. O carregador de 7 tiros do Spencer era menor que o do Henry e demorava um pouco mais para recarregar. Mas era uma arma mais robusta, mais apta a sobreviver às rigorosidades da trilha e do combate, e seu cartucho tinha muito mais impacto do que o cartucho 44 disparado pelo Henry. Assim como o Henry, o Spencer usava um design de bloco rolante para alimentar os cartuchos na câmara com o puxar de uma alavanca. O exército preferiu o Spencer nos testes e inicialmente encomendou 10.000. O Tencel Grover S. Wormer, comandante da 8ª Cavalaria de Michigan, escreveu para sua sede em julho de 1863. Nossas armas, os rifles Spencer, se provaram, como antes, um terror para os rebeldes. Eles pensavam que éramos uma força muito maior do que realmente éramos quando cada homem pode disparar 7 tiros neles tão rapidamente. Esta é a primeira instância na guerra, eu acho, onde a proporção de mortos foi maior do que a de feridos. Até onde os relatórios chegam, é pelo menos 3 mortos para um ferido, e este fato se deve à terrível execução de nossos rifles. Contudo, por mais eficiente que o rifle de um soldado fosse, sempre havia a chance de que a arma pudesse ser ainda mais útil em uma situação sem pólvora. Quando o inimigo está bem em cima de você, nem sempre você tem tempo para carregar sua arma, especialmente se ele estiver gritando em sua direção como parte de uma carga de baioneta. Não foram tão utilizadas na Guerra Civil quanto em guerras anteriores, em grande parte devido a melhorias nas armas de fogo que permitiram um maior alcance e uma maior taxa de disparo. Se foram os dias de colocar 2 exércitos a 50 jardas de distância, disparando algumas salvas com canos lisos para amaciá-los para o mortal combate corpo a corpo com baionetas. Mas as baionetas ainda eram usadas. Elas serviam como ótimos suportes para velas, com as pontas fincadas no chão e a vela encaixada no soquete. E elas também podiam ser usadas como uma pá em um aperto para cavar trincheiras ou latrinas, mas seu uso militar não havia desaparecido. O uso mais famoso da baioneta na Guerra Civil foi na defesa do Little Round Top, em Gettysburg. O 20º Maine foi designado para manter o Little Round Top, sob o comando do brigadeiro-general Joshua Chamberlain. Eu vou para isso. Do 15º Alabama estavam criticamente baixos em munição. Chamberlain ordenou uma carga de baioneta que derrotou e capturou os rebeldes, ganhando para si mesmo a Medalha de Honra. A Guerra Civil Americana mudaria as armas de fogo e as inovações em armas de fogo mudariam a guerra. A explosão de armas modernas que surgiu da guerra mudaria a face do oeste americano. E o oeste americano criaria um arquétipo mítico, o cowboy pistoleiro, que afetaria para sempre a visão do mundo sobre a arma. Obrigada por assistir. Se quiser nos ajudar a produzir mais conteúdo histórico envolvente, curta, comente e compartilhe este vídeo com outros entusiastas da história. E claro, inscreva-se para ajudar a manter a história acontecendo.